Sara, tudo bem? Olá, Mel. Boa noite, amigos. Muito boa noite a todos. Com muito prazer que a gente está aqui hoje para poder refletir Começa... juntas. Isso mesmo, a gente está começando o nosso Pinga Fogo, que é o nosso plantão Tira Dúvidas, né? É, Para ouvirmos as perguntas aí dos nossos, né, o pessoal que está nos acompanhando nessa live aqui da CEPAS. Então, quer participar com a gente? Faça sua pergunta no nosso chat, né, ao longo da nossa live. Eu e a Sara estamos aqui para responder as perguntas que soubermos, que não soubermos, a gente pesquisa, consulta, né? Consulta isso os aí. universitários para aprender. Mas antes da gente começar o nosso pinga-fogo propriamente dito, vamos fazer uma prece para pedir até o auxílio aos bons espíritos, né, para que eles nos amparem, para que possamos trazer as melhores respostas de acordo com a doutrina espírita. E para que a gente, né, vocês que estão em casa nos acompanhando também, possam receber as bênçãos do mais alto. Então vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, agradecendo mais uma vez pela oportunidade bendita que temos da doutrina de buscarmos conhecimento, estudo, compreensão dos porquês da vida. Que a espiritualidade superior possa nos amparar neste momento de estudo, para que possamos, da melhor forma possível, trazer a todos que nos acompanham as respostas da doutrina espírita, buscando assim conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais da doutrina, mas principalmente vivenciar os postulados do Cristo em nossa vida. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine e ampare a todas as famílias que nos acompanham. Que a tua paz, Mestre Jesus, que teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra, em especial aqueles que mais sofrem. Que assim seja. Bom, então vamos lá, Sara, para a gente começar, já temos algumas pessoas nos acompanhando, a Dulcineia, a Rosa, já estão sintonizadas, pessoal que vai chegando aí no Facebook, vai dando boa noite aí para a gente, né? E aproveite para ir fazendo as suas perguntas também no nosso Pinga Fogo. Bom, a primeira pergunta que eu trago aqui para a gente já começar a esquentar aqui a nossa noite é o seguinte, é uma pergunta que o Amarílio fez para nós ontem, no grupo Evangelho Online, que é um grupo que a gente tem de vibração diária pelo planeta, então todas as noites a gente se reúne para fazer uma vibração pelo planeta. E aí ontem algumas pessoas já lançaram as suas perguntas, né, e uma delas é do Amarílio. E aí ele faz a seguinte pergunta, né, que nós temos ouvido o nome de Nossa Senhora, né, pelos que estudam a doutrina, ou seja, nas preces sendo citada Nossa Senhora. E Jesus nos ensinou que ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. E aí nós devemos ou não, né, incluir Maria em nossas orações, né? O que diz a doutrina? Bom, para a gente começar então, Amarílio, obrigada pela sua participação. Nós observamos que a doutrina nos ensina que a oração, a prece, é o momento que nós conversamos com Deus. É um momento de conversa, de diálogo nosso com o Pai. Então, na verdade, nós não precisamos de intercessores para falarmos, né, para orarmos a Deus. Nós podemos conversar diretamente com Ele, Pai amado, né, e fazermos a nossa prece. Mas muitas pessoas têm mais afinidade, mais sensibilidade ao orar, a lembrar de algum espírito que lhe seja caro, Maria, algum santo protetor, ou o próprio espírito protetor daquela pessoa, ou o anjo da guarda, né? Então, às vezes, a gente acha que Deus está tão longe da gente, que a gente coloca um intercessor no meio do caminho, né? Então, Maria, peça a Deus por mim, né? Francisco de Assis, né? Me ajuda, me auxilia e por aí vai. Então, na verdade, quando nós oramos a Maria, nós estamos ali buscando na sensibilidade de Maria enquanto mãe, nossa Mãe Santíssima, Mãe do Cristo, para que ela nos auxilie nos processos nossos de dificuldade. E ainda tem uma frasezinha que o pessoal fala, né? Peça à mãe que o filho que atende, já né? tem. Então, peça a Maria que Jesus vai nos atender. E, na verdade, nós irmos ao Pai através do Cristo é seguirmos os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos convida o tempo todo a amar ao próximo como a si mesmo e, acima de tudo, amar a Deus. Mas, Sara, complementa pra gente.
Sim, né? Melissa colocou muito bem essa questão de Maria. Jesus, ele coloca a ida ao Pai através do seu exemplo, das suas ações, né? E não da pessoa de Jesus. E aquele que segue as ações do Evangelho, elas estão se aproximando de Deus na conscientização que nós também somos deuses, como diz Jesus, né? E a pessoa de Maria é uma pessoa no Evangelho que nos traduz o amor, né? O amor de mãe, o amor acolhedor, junto dos apóstolos, né? No trabalho de acolher, da caridade. Então, é um espírito que, em processo evolutivo, está muito mais adiantado que nós. E Maria tem trabalhos maravilhosos, e um deles se destaca, até citado no livro Memórias de um Suicida, que é o trabalho que ela está como coordenadora, que é a Legião dos Servos de Maria, que eles fazem um trabalho de resgate dos espíritos suicidas. Então, tamanho amor que é desprendido desse espírito, ela dedica a esse trabalho de resgate. Né, os espíritos que estão lá no vale, que Camilo descreve no livro Memórias de Suicida, são resgatados pela Legião dos Servos de Maria e levados ao Hospital Maria de Nazaré. Então, Maria é um espírito extremamente amoroso, né? Muito mais evoluído do que nós, por todas as experiências passadas. Ela tem, algumas pessoas têm afinidade de falar com Maria para poder expressar as suas angústias, as suas dores, porque tem nela essa questão da mãe, da amiga, né, da presença doce, do olhar amoroso, para poder elevar as suas vibrações e se sentir mais próximo a Deus. Muito bem. Né, e aí, agora a gente tem mais uma pergunta aí. Sara, você tem aí? Tenho aqui. A participação agora é da Chile, também foi enviada através do grupo do Evangelho Online, e coloca o seguinte: como saber se estou sofrendo obsessão? E essa dúvida pode passar pela cabeça de muitos. Nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós sofremos a influência dos espíritos. E aí ele tem como resposta que, muitas vezes, eles nos dirigem. Ou seja, nós recebemos influências espirituais o tempo todo, não é? E para sabermos sobre essa questão da obsessão em si, nós temos que saber primeiro como estão sendo as nossas atitudes. Porque quando a gente estuda a questão de afinidade, vou dar um exemplo aqui de medicamento. Existe um modelo que a gente chama de chave e fechadura, porque as questões precisam se encaixar. As nossas vibrações e as nossas ações, elas vão seguir e vão estar em certas linhas. Então, se eu estou vibrando de uma maneira elevada, tranquila, equilibrada, eu estou conseguindo me equilibrar, me conectar com espíritos que estão vibrando nessa faixa. Se eu sofro algum desequilíbrio orgânico, mental, seja ele de qual ordem for, e começo a vibrar nesse sentido, eu vou atrair pessoas, né, encarnados e desencarnados também nessa faixa vibratória. E o que pode acontecer? Esse desequilíbrio permanecer, e aí eu me conectar com espíritos que têm a intenção de me magoar ou de utilizar as minhas ações para promover um mal ou alguma desavença que pode haver nessa encarnação ou uma reencarnação passada, e acontecer aí a obsessão propriamente dita, que ela pode variar em várias escalas. Então, a primeira forma é observar as nossas atitudes, né? O convite para o autoconhecimento e saber como estão sendo elas. Eu escutei numa palestra do Rossandro Klinger que me chamou muita atenção. Quando a gente receber um pensamento, quando passar um pensamento pela nossa cabeça e a gente tiver dúvida se ele é nosso ou não, a gente faz um filtro assim. Eu tenho coragem de falar isso em voz alta? Não. Então esse pensamento provavelmente não é meu. Então você vai travar aquilo ali e começa a fazer esse filtro. Ou seja, se eu estou recebendo pensamentos dessa ordem, eu vou orar, eu vou me equilibrar, eu vou meditar e vou mudar essa faixa vibratória. Se eu não percebo essa questão, aí pode vir um adoecimento orgânico e, consequentemente, uma obsessão por parte desses irmãos.
Vai lá, Mel, coloca esse ponto de vista nessa questão. É interessante essa questão da obsessão, porque, na verdade, todos nós recebemos influenciação do plano espiritual o tempo todo, né? O tempo todo existe uma nuvem, né? Os espíritos nos dizem isso, né? Existe uma nuvem de testemunhas à nossa volta, né? E nós, na verdade, atraímos para nós a proximidade de espíritos conforme a nossa sintonia. Então, se eu frequento lugares mais complicados, né? Bares, lugares complexos, né? Se eu me envolvo com questões de drogas, da sexualidade desregrada, né? Ou seja, se eu me envolvo em situações que facilitam a aproximação de espíritos mais perturbados, espíritos mais complexos, né? Numa situação de mais complexidade, de mais dificuldade, eu já sei quem que está do meu lado, né? Ou seja, de acordo com as minhas afinidades, de acordo com as minhas escolhas, eu aproximo para mim, eu atraio para mim espíritos afins. Então, a gente sabe que existem, digamos assim, duas, para ser bem sucinto, né, duas formas de nós nos aproximarmos dos espíritos, ou dos espíritos se aproximarem de nós. No caso da obsessão, uma são aquelas nossos débitos do passado, realmente espíritos que nós tivemos comprometimento no passado e que vêm como credores cobrarem a dívida pelos erros nossos que cometemos em relação a eles. Ou seja, são débitos mesmo do passado, coisas que fizemos erradas, né, desencontros com esses irmãos. E outros espíritos que se aproximam de nós apenas por afinidade. Então, por conta das nossas escolhas no presente, né? Aquelas dívidas do passado, né, ou seja, os espíritos que nós devemos em relação ao nosso passado, de equívocos, né, esses espíritos, para nós conseguirmos nos conciliarmos com eles, é apenas através da prece, do pedido de perdão, né, da busca da compreensão, da motivação desse espírito que vem buscando o seu crédito junto a nós, devedores, né, e contando com a espiritualidade superior no auxílio para que consiga se construir o perdão entre essas pessoas. Agora, já os espíritos que se aproximam de nós pelas nossas afinidades, ou seja, estão com a gente porque a gente está no bar bebendo, estão com a gente porque a gente gosta de falar mal da vida do outro, né? Porque a gente gosta de fazer certas coisas que atraem, dão prazer a ele, então compete a nós modificarmos a nossa forma de viver aqui na Terra para que possamos atrair para nós espíritos no mesmo nível de sintonia, né? E isso é um exercício, isso é uma disciplina que nós precisamos desenvolver. Quer dizer que se eu vou no bar, então eu vou sair de lá com um obsessor. Não é também por aí, né? Eu saio no final de semana com os amigos, eu já saio carregando uns 3, 4 junto comigo, né? Não é assim também, né? Mas a gente se expõe a ambientes que têm um número de desencarnados grandes e que podem se sintonizar com as nossas energias. Então, Jesus já nos disse a regra, né? Vigiai e orai. Então, a gente precisa ter uma vigilância maior sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. E o que a Sara falou, quando a gente tem uma influenciação espiritual, que a gente não sabe se é nossa, se não é só a gente parar para refletir sobre o que a gente está sentindo. É uma coisa racional? É uma coisa que a gente pensa mesmo no nosso dia a dia? Ou será que não foi uma sugestão que eu recebi, uma influência que eu recebi? Eu posso ter recebido influência, não tem problema nenhum. Foi um momento meu de invigilância, que veio aquela influência. A pergunta é, o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com essa influência? Eu vou dar vazão a ela? Ou eu vou deixar ela de lado e pensar em outras coisas, agir de forma diferente? Eu acho que essa é a grande questão, porque influência todos receberemos, né? Todos receberemos. E uma outra questão, Mel, até para a gente poder prolongar um pouquinho nessa questão, que eu acho que essa dúvida eu ouço de muitas pessoas, né, quando a gente começa a falar da doutrina espírita, se já estabeleceu um processo obsessivo, e às vezes conseguimos identificar um familiar, esposa, marido, local de trabalho, como que a gente consegue identificar se realmente é a pessoa ou se ela está passando por um processo obsessivo? Então, analisar o tipo de comportamento que aquela pessoa tinha e, de repente, ela começou a mudar. Ou seja, uma pessoa calma, tranquila, que tinha facilidade de dialogar, de repente se torna explosivo, agressivo, né? Muda o seu tom de voz, na forma de falar, na maneira de se colocar. Às vezes a pessoa tinha aversão a palavrões e, de repente, na hora de se expressar, começa a ser ofensivo, né? Utilizar de palavras que não são do cotidiano dela.
Às vezes a pessoa não tinha nem hábito de usar bebida alcoólica e de repente ela começa a utilizar de uma maneira regular, aí diariamente começa a beber ou começa a fumar, né? Mudar a forma de se vestir. Então, isso tudo a gente consegue observar no comportamento, né, de quem convive conosco, justamente por mudanças bruscas, né? Às vezes não era a forma daquela pessoa se comportar, e de repente muda. Então, você consegue identificar que aquele comportamento não é um comportamento regular. Então, você fala, opa, alguma coisa aconteceu, né? Ah, aconteceu alguma coisa na rotina dela, ela decidiu mudar e decidiu ter uma vida dessa maneira? Por quê? E levar essa questão à reflexão. Interessante, Sara, porque a obsessão, né, ou seja, a influenciação dos espíritos sobre nós, ela acontece realmente de uma forma muito constante. Na verdade, nós somos influenciados Sutil, o tempo né? todo, inclusive por encarnados. Sim. Oi? E às vezes essas investidas são até sutis, então você não consegue perceber São, na realmente. verdade, na verdade, a obsessão, ela começa de forma sutil, porque a gente Sim. pensa, quando a gente pensa em obsessão, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, né? A gente pensa em obsessão, a gente pensa naqueles filmes lá, né? Poltergeist, né? Qualquer outro que você falou Exorcista, e a gente acha que é só aquilo lá, aquela né? Não, novela isso, Viagem, do a nosso tempo, viagem, né? O do Alexandre lá, e Alexandre. realmente e só que a coisa começa de uma forma muito pequena. Começa Sim. com assim, ô Sara, responde mal aí, né? Dá uma resposta aí no seu marido, ou, né? Ou na sua mãe, no seu pai, né? Deixa Olha, eles não gostam de você, né? Então, aí, ou seja, vai dando essas pequenas sugestões. Aí você fala, realmente, e vai aceitando, isso vai se avolumando com o tempo, né? Mas receber influência, a gente recebe influência da nossa família, a gente recebe influência do nosso amigo de trabalho, a gente Sim. recebe influência no trânsito, a gente recebe influência de encarnados o tempo todo. E a gente também escolhe como que a gente vai agir diante dessa influência. Eu posso te dar um conselho péssimo para sua vida, né? Você fala, nossa, a Melissa falou para fazer isso. O seu livre-arbítrio vai dizer o que você deve ou não fazer. Da minha sugestão, né? Da minha opinião para você. A mesma coisa do desencarnado para nós. Ele pode nos sugestionar. Se nós vamos aceitar ou não, aí entra o nosso livre-arbítrio, que isso a gente não pode abrir mão, né? E aí Exatamente. seria, quando a gente chega ao ponto de abrir mão, seria uma situação mais assim grave do processo obsessivo, quando entra na situação de subjugação, né, de possessão, ou seja, situações em que o indivíduo já está envolvido numa teia tão firme, assim, tão densa, que ele não consegue por si só se desvincular. Aí sim é um momento urgente, né, aliás, de não deixarmos chegar nesse nível, né, de pedirmos ajuda antes, né. Uhum, é verdade. Mas você quer complementar mais alguma coisa, Sara, sobre esse tema? E às vezes a gente convive com situações assim no nosso cotidiano e até dentro da casa espírita, muitas vezes, né? A gente sabe que a investida, existem os nossos desafetos do passado, que nós magoamos, frustramos em algum momento, né? Prejudicamos em algum momento, mesmo que talvez não tenha sido a nossa intenção e que nos reencontre, né? Nós do lado de cá e eles do lado de lá, que podem utilizar de alguma má conduta nossa e ter essa brecha aí para poder haver essa influenciação. E uma das formas de obsessão é a fascinação, em que nós vamos tendo sugestões de que só nós estamos certos, nós estamos enxergando a situação da forma correta, e os outros 100 que convivem com a gente, que está contra a nossa postura, está errado. E muitas vezes líderes religiosos se perdem por essas questões, né? Porque existem, como eu falei, existem os nossos afetos, existem os afetos também do movimento, né? Do movimento espírita, do movimento católico, do movimento evangélico. Por quê? A gente sabe que a evolução ela é individual, mas o progresso é coletivo. Então, se eu não consigo acompanhar o progresso e posso atrasá-lo, fica todo mundo no mesmo nível. Então, assim, se eu influencio o movimento e faço com que as pessoas tenham esse atraso, essa desconexão com o mais alto, elas ficam mais fáceis de serem influenciadas de forma negativa. Então, é uma forma também da gente
prestar atenção, né? Às vezes um líder religioso que eu fico idolatrando e tal, às vezes eu estou dando ferramenta para o orgulho, né? E aquela pessoa às vezes fica com aquela sugestão, não faz isso, né? Fala tal coisa, e aí ele consegue ter uma persuasão muitas vezes e utiliza essa ferramenta, né? De falar, de conduzir de uma forma negativa. Então, a fascinação aí é muitas vezes uma forma de obsessão que às vezes a gente convive e nem consegue perceber. É verdade, é verdade. E é muito sutil, né? É muito sutil. sutil, só que vai se agravando com o tempo. Então, realmente, a gente tem que ter aquela vontade de nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo, já está no templo de Delfos, né? Exatamente. Ou seja, nós nos conhecermos, nós nos analisarmos. Será que as minhas escolhas são as melhores? Será que eu estou no caminho certo? Ter humildade de reconhecer quando você não está legal, quando você não está no caminho certo, né? Essa humildade de reconhecer os próprios equívocos. E a Sueli postou uma mensagem aqui. Nós temos uma bússola íntima. Uhum. E ela aponta quando a gente falha com a nossa consciência. Porque se a gente já subir um degrau de sentir o mal-estar com a nossa ação ruim, então nós temos que dar ouvido a esse sentimento e ali é aquele momento em que tem a indicação para mudança de postura. É verdade. A Sueli fez um comentário aqui no chat nosso no Face, ela falou assim, as escolhas que fazemos ajudem muito, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, é o livre-arbítrio, né? As escolhas que nós temos no nosso dia a dia, de darmos guarida a essas influenciações espirituais ou não, vão nos direcionar para o bem ou para o mal. Nós é que precisamos resolver, ou decidir, ou escolher qual caminho que a gente precisa, que a gente quer seguir na nossa vida, e por consequência, isso traz para nós os efeitos, ou seja, para cada ação nossa, nós teremos uma reação também, né? Então, para cada escolha que fizermos na nossa vida, traremos também as consequências para ela. E a gente tem uma pergunta aqui, Sara, deixa eu colocar aqui, da Luciane. Luciane, crianças podem ter influências negativas de espíritos? Sara, responda. Conta para nós como é que é. Sim. Olha, Luciane, sim, as crianças, elas são influenciadas pelos espíritos, né, de forma negativa e também de forma positiva. E acontece o seguinte, as crianças, elas têm uma percepção do mundo espiritual ainda mais aguçada, porque elas estão aqui na matéria há menos tempo. Vamos pensar o seguinte, né, quando tem um bebê recém-nascido, ele mais dorme, né? Ele está mais tempo dormindo do que acordado. Ou seja, ele está mais no plano espiritual, ele está com esse espírito mais. Esse espírito está mais livre do que preso à matéria ali em si, vivendo no cotidiano. A partir do momento que ele vai melhorando as suas cognições, ele vai ficando mais desperto, interagindo mais na matéria. E assim vai acontecendo até o momento em que ele toma uma consciência mais material, né, para mergulhar mesmo e continuar a sua reencarnação. E eles são, sim, influenciáveis e têm essa percepção. E muitas vezes, os espíritos que tentam nos atingir, eles podem utilizar as crianças para nos desequilibrar. Muitas vezes não conseguem nos desequilibrar, mas têm acesso, né? A criança, por si só, ela é muito ação, porque ela não tem o cérebro totalmente formado para compreender o sentimento e a emoção. Ele tem que tomar consciência disso. Então, ele age sempre no estímulo de ação e resposta. Então, eles se irritam com muita facilidade, né? Eles ficam agressivos se eles são contrariados, né? O cérebro, a gente fala que é o cérebro reptiliano, ou seja, ele vai agir de acordo com o que está levando ali aquela ação. Ele não vai racionalizar a emoção e ter uma resposta para aquilo sentimental, ele tem uma resposta física. Então, às vezes, no momento de birra, no momento de irritação, aquilo gera um estresse muito grande no adulto que está ali responsável e gera um desequilíbrio na casa. Então, eles podem, sim, receber essas influências e perceber essas influências. O nosso papel é orientar essa criança, né, se ela traz isso a público, né, eu ouvi que pedisse para eu fazer tal ação, né, apareceu um menininho, apareceu um palhaço, apareceu um ursinho e mandou eu fazer isso com a mamãe, ou mandou apertar o meu irmão, isso aí pode acontecer.
E aí, você orientar tanto o espírito quanto a criança. Muitas vezes você utiliza daquele momento para ensinar a criança como fazer, como agir, para ela falar. Naquele momento você está falando também com esse espírito, né? Eu já vivenciei essa situação inúmeras vezes na minha casa, e a minha filha uma vez me perguntou, falou assim, mamãe, por que quando eu fiz tal atitude, né, que ela tinha feito algo que ela depois se arrependeu, ficou com vergonha, me deu uma dor no corpinho. Falei, essa dor no corpinho, filha, significa que te deu remorso, que você ficou triste com a sua atitude. Então, você pode pensar o seguinte, se eu fizer de novo, vai me trazer essa sensação ruim. Por isso que eu falei, a gente tem uma bússola interna, né? Ela aponta para onde a gente deve agir. Essa dor no corpinho, essa dor no seu coraçãozinho, é porque você agiu em desacordo com o que você está acostumado, com o que você acha que é gostoso, né? A mamãe ficou triste, ficou brava, e isso não foi legal para você. Aí ela, entendi. Então eu falei assim, quando vier essa dor no corpinho, você para e pensa, será que o que eu fiz foi legal? Não, não foi. Então a gente vai mudar da próxima vez. Então é uma forma de você ir orientando e perceber se o comportamento da criança está alterado na rotina do sono, na rotina da alimentação, se ela tem comentado, se ela está comentando que tem visto alguém na casa, né, se ela sente medo. Então ela pode estar sendo alvo de um espírito que é um desafeto dela, que a partir do momento que ela encarna, ela está aí, pode ter sido reconhecida por algum desafeto, ou se é um desafeto da família que tem aproveitado aquele momento para poder desestabilizar a casa. É isso aí. E um abraço para o Lucas Azevedo, lá de Pedro Leopoldo, nos acompanhando aqui também na nossa live. Abração, Lucas. Ele esteve aqui no Seara Espírita, na verdade, com a gente há um tempinho atrás, falando sobre suicídio. Foi muito bacana. Um tema difícil, mas foi um estudo maravilhoso. E aí a Neia colocou uma frase aqui também que a gente gostaria de destacar aqui, ó, que é quando fala da questão de levar as crianças, por isso que é bom levar as crianças para evangelizar e tomar passe. Ou seja, a gente vê, existe essa influenciação espiritual, pode existir essa influenciação espiritual negativa para as crianças? Pode, com certeza, né? Mas, por outro lado, as crianças também têm uma grande proteção espiritual, até Sim. pela sua própria fragilidade, né, o seu processo ali, ainda num processo reencarnatório não concluído 100%, né? Ou seja, existe também uma grande proteção espiritual para as crianças, a gente sabe disso. E aí, quando a gente leva a criança para evangelização infantil, né, na casa espírita, ou para evangelização da igreja católica, evangélica, o importante é a criança já ir tendo esse contato com as questões espirituais, né, já ir se evangelizando, e isso auxilia, facilita muito até para os pais conseguirem identificar, e a própria criança conseguir identificar essas influências quando chegam até ela. Sim. E no caso do espiritismo, o passe, ele ajuda muito, porque ele auxilia na reestruturação, na harmonização das energias, né, perispirituais ali na criança, e com essa reharmonização auxilia, se existir um processo ali de débitos do passado, de um espírito querendo às vezes se vingar daquele espírito ali reencarnado ainda na forma infantil, o passe ajuda a desvincular esse irmão, que esse irmão fique no centro espírita, receba o amparo, a assistência do centro espírita, e não volte com aquela criança para o seu lar, ou seja, existe todo um amparo múltiplo, digamos assim, né, multidisciplinar, quando uma criança vai à evangelização e vai ao passe. Mas, Sara, se não está tendo passe, né, porque as casas estão fechadas, os pais podem, aí eu que te faço a pergunta, os pais podem aplicar o passe nos seus filhos em casa? Se sim, como? O passe, ele é uma doação energética, né, de amor, né, de você vibrar para que aquela pessoa, ela estabilize todos os seus centros de força. Eu acho que o maior passe realmente pode ser o abraço da mãe, se ela não souber da técnica, o abraço do pai, porque ele é calmante, e ele traz essa questão do conforto, né? Se já é uma prática da família, o evangelho no lar é um momento em que você vai deixar que os benfeitores trabalhem a seu favor e ao favor daquela casa. Então, o ambiente em si já vai estar mais equilibrado, né? Se não for uma prática, é um bom momento para você colocar em prática o estudo do evangelho no lar,
Porque aí, nesse momento das preces, das vibrações, de falar das boas atitudes, a criança vai estar ali com seu pensamento voltado a Jesus, ao plano espiritual, e vai sentir o equilíbrio, conseguir absorver as vibrações harmoniosas do lar. E fazer uma prece junto dela já é uma forma de equilíbrio para essa criança, desse conforto, de deixar ela mais tranquila. Então, a evangelização não está ocorrendo na casa espírita, ou na igreja católica, né, ou no culto evangélico, mas trazer o evangelho para casa é a melhor forma de equilibrar a criança. Né? E ele dá resultado, é muito bacana a experiência, porque eu faço evangélico adulto, né, lá em casa, e eu achei muito legal a gente falando sobre a lei de causa e efeito, assim, de uma forma infantil, com uma revistinha mesmo, e ela viu, outro dia, a foto de uma menina que estava na cadeira de roda, e ela tinha passado por um processo de tracostomia. Ela ficou muito impressionada, me perguntando o que que era, eu expliquei para ela. E ela me perguntou assim, mamãe, o que que ela fez para nascer assim? Então, eu achei, assim, fantástico, né? O pensamento dela já foi ligado à lei de causa e efeito, da forma com que ela colocou, ou seja, houve uma causa para que isso acontecesse. Aí, e lembrando no final, que a Duda, né, tem 3 aninhos. 3 aninhos, Lembrando esse e aí, detalhe no final, importante. Ela me falou assim, da nossa conversa, ela falou assim, você pode fazer uma prece para pedir para o Jesus curar ela? Que bonitinha. Eu falei assim, acho que você pode fazer, filha, acho que ele vai te ouvir com maior tranquilidade, pode fazer. E ela fez a prece, do jeitinho dela lá, tirou o bubu na hora de dormir e fez a prece. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente fala assim, é uma criança, né, a forma de compreensão não é tanta. Não, eles, assim, realmente têm uma forma de absorver com muito mais naturalidade. E eu vejo que para ela falar do plano espiritual é muito mais tranquila, ela fala com maior naturalidade, traz detalhes, né? Porque ela consegue lembrar de lá, tá recém-chegada, né? Com mais facilidade do que eu imaginando. Verdade. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, Sara, do Paulo. O Paulo pergunta o seguinte: a depressão, ela pode ser configurada como uma doença de cunho espiritual? Paulo, excelente pergunta, principalmente porque depressão é um assunto, né, a gente falava de ser a doença do século, né, na verdade a doença talvez do milênio, né, porque a gente vê um grande número de pessoas passando pela depressão, com problemas graves, e pior de tudo, muitas vezes, né, em alguns casos, chegando ao suicídio, que seria o extremo, com consequências muito dolorosas para o espírito que desencarna através das vias do suicídio. E para todos que participam do processo, né? Sim, a família, né? As pessoas que ficam, os entes no plano espiritual que vêm, aquele ente querido, né? Partindo dessa forma. Enfim, é um sofrimento para o espírito, né? Em si e para todos que estão à sua volta. Mas voltando à questão da depressão, a depressão, na verdade, ela pode ter várias origens. Ela pode ser orgânica, em virtude de disfunções orgânicas. Acho que a Sara até pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas questão hormonal em desequilíbrio, né? Predisposição, né, orgânica mesmo, ou seja, algo não vai bem e aquilo vem à tona e vai eclodindo, vai caminhando para uma depressão. E é claro que ninguém amanhece com depressão. Hoje acordei, a partir de hoje eu tenho depressão, né? Não é assim. É um processo que ele vai surgindo desde uma simples melancolia, uma tristeza que vai se tornando mais frequente, né? Aí tem momentos que eu estou muito bem, eu falo, não, já passou. Aí, de repente, eu caio de novo. E, ou seja, a coisa vai se assomando. É importante nós estarmos atentos a esses processos, porque, às vezes, nós não damos conta de superar sozinhos. E nem precisamos dar conta de superar sozinhos. Se a gente vê que a coisa está tomando um viés maior, essa tristeza nossa está se prolongando, nós precisamos buscar ajuda, devemos buscar ajuda. Ajuda no centro espírita, na igreja católica, né, no templo evangélico, na religião que nós formos, né, ajuda espiritual, mas se necessário também, ajuda médica, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo, para que a gente consiga entender se o nosso organismo está com alguma deficiência de produção de hormônios ou de qualquer outro tipo de situação, e aí sim o psiquiatra vai nos auxiliar, talvez quimicamente, se for necessário, o psicólogo vai nos dar um suporte
de um tratamento ali dentro das questões nossas íntimas, de sentimentos, de frustrações, de traumas, de coisas que às vezes a gente nem sabe que está lá dentro da gente magoando, né, nos levando a esse quadro, ou seja, ele vai trabalhar a nossa essência dentro dos nossos pensamentos e emoções. Uhum. E a religião vai nos fortalecer por outro lado, então, ou seja, o tratamento tem que ser múltiplo. Nem toda depressão tem origem espiritual, né, ou pode vir de uma obsessão. E nem toda obsessão vai causar uma depressão, mas podem andar juntas, sim, né, Sara? Exatamente. A gente estava até conversando um pouquinho antes, e tem uma pergunta aqui, Paulo, que a gente vai colocar junto dessa sua, que fala o seguinte, foi enviada pela Juliana. A angústia, ela é do corpo ou é do espírito? E aí a gente vai falar dessa questão juntamente aí com a sua pergunta, que a depressão ela pode ser considerada uma doença de cunho espiritual. Nós somos espíritos, mas estamos encarnados, né? Então nós estamos em condições de alma, espíritos encarnados. Então temos a comunicação do espírito com o corpo, mas nós temos também da via do corpo para o espírito. Então, muitas das nossas sensações, das nossas emoções, elas acontecem no corpo e ela é orgânica, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, é muito característico aí nas mulheres, né? Elas mudam de humor na TPM. A TPM, ela é orgânica, ela é física, ela é material ou ela é espiritual? Ela é orgânica, ela é física, né? Ela acontece na matéria. E aí ela vai causar uma tristeza, uma angústia e vai passar. Mas podem acontecer também situações em que nós temos aí uma baixa produção de hormônios, né, da serotonina, das dopaminas, e que vão deixar a nossa regulação de humor deficiente. E aí a gente vai estar mais triste, mais apático. Isso aí pode ser uma sequência, né, e culminar numa doença, né, numa depressão. Isso aí quando a gente fala organicamente. Pode ser por um fator interno, uma má produção, ou um fator externo, ou seja, o desencarne de algum familiar, de algum ente muito querido, passar pela perda de um emprego, uma dificuldade material. Então, tudo isso pode causar essa questão emocional, né? E pode ser também uma herança espiritual, ou seja, eu tive um trauma muito grande no passado, numa vida passada, né, numa reencarnação pretérita, que marcou profundamente esse espírito. E o perispírito grava aquela informação, né, traduz aquela informação e fica gravada nesse espírito. Nós estamos em sequências, né, de experiências. Então, quando esse espírito reencarna, se de alguma maneira essa dor, né, essa dificuldade está ali marcada, ela pode vir à tona novamente, mesmo que nada organicamente tenha acontecido, ou nenhum fator externo, como esses que a gente citou, né, da perda do familiar, ou da perda do emprego, uma dificuldade material, ou seja, é algo que aconteceu. Aí, como que a gente vai lidar com isso? Como a Mel falou, nós vamos buscar ajuda médica, espiritual, porque é um momento, novamente, de depurar e de tratar, mesmo que seja uma herança espiritual. Porque se nós estamos aqui com as condições de tratamento, de conhecimento, do autoconhecimento, da prática do amor, é uma forma da gente diminuir essa ferida e de curar essa dor. A depressão, ela é uma doença causada, né, que a gente fala como doença do século, né, a gente colocaria como doença do milênio. Muitas pessoas têm trazido à tona nesse momento em que elas estão colocadas sob o medo por conta do isolamento, por conta da pandemia, e aí estão de frente com as suas dores, não tendo, talvez, a distração do trabalho, ou de atividades ao ar livre, ou de academias. Então, isso tudo mexe com essas questões. Das pessoas que estão de frente aí com as suas dores, com as suas angústias, e estão se vendo aí em estados depressivos, que também tem estágios de tratamento, de diagnóstico dessa doença, né? A gente vê que até o conceito de saúde mudou. Antigamente, saúde era ausência de doença, e hoje saúde é ausência de doenças físicas, emocionais e sociais, né? É quase um objetivo utópico,
mas é algo que é um conjunto, né? Então, é sim uma doença orgânica e espiritual. Então, a gente vai ter que tratar e tentar se esforçar ao máximo para trazer esse equilíbrio, né? E uma das formas que a gente colocou e que é colocado para nós pelos espíritos o tempo todo, que é o autoconhecimento. Então, a gente se perguntar se realmente eu estou precisando de ajuda física, emocional, espiritual, médica, para que a gente possa realmente passar por essa provação, por essa angústia, por essa doença, e sair aí vitorioso, podendo auxiliar, talvez, outros irmãos. É verdade. E nesse aspecto, Sara, que você fala, né, dessa busca, dessa ajuda, também nós nos disponibilizarmos para ajudar outras pessoas que estão à nossa volta, né? Lembrando, porque Sim. muitas vezes a depressão é tratada como frescura, como falta de serviço, né? Uhum. Falta do que fazer, enfim. E não é. Só quem passa pela depressão, quem já passou, sabe de como é difícil a gente levantar de manhã quando você quer que o mundo acabe, né? E você tem que Exatamente. levantar, você tem que lutar, e aquilo parece que você está carregando um mundo nas suas costas. É uma coisa realmente muito difícil. Só quem passou que compreende um pouco mais essa situação. Então, a gente, assim, apoiar as pessoas que estão passando pela depressão, né? Levar uma palavra de bom ânimo, chamar para fazer uma caminhada, para fazer uma prece, buscar envolver aquela pessoa para que aquela pessoa se sinta amada, Exato. porque ela já tem tanta sobrecarga em cima dela em outros aspectos que se ela não sentir um apoio familiar, né, das pessoas mais próximas, fica mais difícil ela vencer esse processo todo, né? E aí a Uhum. gente precisa Porque realmente buscar ajudar. é natural que as pessoas que estão passando por esse processo queiram repelir a ajuda. E quem está Também. envolvido nesse contexto fica impaciente, porque você quer ver o outro É, bem e acha que ele não aceita ajuda, como você falou, muitos característicos como frescura, preguiça. é, Então, assim, é realmente ter paciência, porque é um processo, né? E é. às vezes ele pode ser E curto, pode ser longo. longo, pode ser, às vezes, para mais de uma existência, talvez, né? A gente não Sim, sabe os conflitos que esse espírito traz dentro de si, né? sim. Que aconteceu no passado, quais são qual o peso que ele traz, né? Então, realmente, a gente tem que respeitar. E, em alguns casos, se a própria pessoa não busca ajuda, porque às vezes não tem força nem vontade, às vezes o familiar precisa buscar essa ajuda, né? Ou seja, buscar um amparo para que esse ente querido dê o primeiro passo, né, que ele consiga ir aos poucos se recuperando. É uma trajetória difícil, mas que a gente não deve desanimar, né? E orar sempre. E nesses casos, eu até sugeriria, pela primeira pergunta que a gente trabalhou hoje, orar a Maria, né, que é tão Sim, envolvida com essas questões dos suicidas, né, e o que é o suicida? Se não é uma pessoa que passou por um grande desespero, ou que vivia uma grande depressão na sua vida, né, aqui na sim. Terra. Então, pedir esse auxílio a Maria, que ela interceda, que ela auxilie esse irmão ou essa irmã que esteja passando por esse processo depressivo, para que ele consiga forças para vencer essa dificuldade que está vivendo, né? Tem uma pergunta aqui, Sara, é da Norma. Deixa eu colocar ela aqui para gente. Boa noite, Melissa. Sinto que sou chamada a fazer algo, mas não consigo ir para frente. Fico me perguntando e pergunto a Deus: aqui estou, Senhor. Outra coisa parece que não consigo entrar em, outra coisa, parece que não consigo entrar em estado de desligamento na hora do passe. Então vamos por partes. Norma, essa parte desse chamado, né, desse chamamento. Na verdade, quando nós reencarnamos, todos nós reencarnamos com um objetivo. Alguns são objetivos maiores no sentido da coletividade, aí a gente lembra de um Francisco de Assis, a gente lembra de um Divaldo Franco, um Chico Xavier, né, e por aí vai. Outros chamados para ações mais intimistas, muitas vezes com grandes obstáculos, com grandes provações dentro do próprio lar, nas paredes do próprio lar. Então, o que nós precisamos fazer? Acho que todos nós, em algum momento da vida, ou durante a vida, a gente tem essa sensação, será que eu estou cumprindo a minha programação reencarnatória? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vim para isso mesmo? Será que não tem algo maior que eu preciso fazer? E às vezes traz para a gente
essa frustração, essa sensação de impotência, de não estar cumprindo com a nossa jornada reencarnatória. Mas, na verdade, nós encarnamos para nos tornarmos pessoas melhores. Nos tornar pessoas melhores não quer dizer necessariamente que nós vamos ser missionários como esses grandes espíritos que passaram por aqui. Quer dizer que nós busquemos ser melhores dentro de casa, sermos melhores no coletivo ali, né, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso lugar de trabalho, ou seja, buscando sempre os pontos que nós precisamos melhorar dentro de nós, trabalharmos o altruísmo, trabalharmos a caridade, trabalharmos a humildade, trabalharmos a bondade, né? Ou seja, nós trabalharmos as virtudes dentro de nós. Não quer dizer que eu precise fazer algo específico, né? Agora, se eu tenho um pendor, se eu gosto, por exemplo, de lidar com animais, vou buscar ajudar uma ONG, vou buscar resgatar um animal na rua, arrumar uma família para ele. Sou suspeita para falar isso, né? Mas se eu gosto de crianças, eu vou ajudar uma instituição que tem amparo a menores, né? Ou então eu vou num asilo visitar idosos, amparar, quer dizer, visitar não pode por enquanto, né? Mas assim, eu vou buscar me envolver em atividades que eu sinto prazer, que o meu coração me chama. Não preciso fazer grandes coisas. Um pouquinho, né? Um copinho de água, um potinho de água que eu ponho na rua para um animal, eu estou ajudando. Né? Um agasalho que eu levo para um asilo, né? Para um lar de idosos, eu estou ajudando. Nas pequenas coisas, o importante é a gente dar esses pequenos passos. Por mais simples que eles possam ser, eles vão nos direcionando ao que, né? A que nós viemos aqui na Terra. E, na verdade, a nossa vida é feita como um quebra-cabeça. Nós temos que colocar muitas pecinhas, encaixar muitas pecinhas. Se a gente ficar preocupado só com um pedaço do quebra-cabeça que a gente não está conseguindo encontrar a peça daquele lugar, a gente deixa de montar o restante. Então, vamos deixar de lado aquele ponto e vamos caminhar por outros, vamos buscando as outras pecinhas para ir montando esse quebra-cabeça da vida. E quando a gente vê aquelas peças que a gente não achava, que a gente se sentia perdido ali, elas surgem, porque a gente foi por outro caminho, né? Foi por outras formas da gente buscar nos reencontrar ou nos encontrar na vida. Não sei se eu te ajudei, Norma. Sara, ajuda aí. Olha só, Norma, como a Mel falou, todos nós somos missionários, em maior ou menor grau essa missão, de acordo com os nossos compromissos, de acordo também com o que nós trazemos de bagagem, né? Como ela colocou aí das missões coletivas. Nós temos que dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente fica se perguntando mesmo, por que eu vim, o que eu vou fazer aqui, né? Eu estou aqui, nada acontece. E às vezes a gente fala assim, poxa, eu podia fazer algo grandioso, eu tenho que fazer algo grandioso, eu tenho potencial para fazer algo grandioso. Então, primeiro ponto é identificar o que traz alegria para o seu coração. E participar, talvez, de um processo que já aconteça. Porque nós somos aprendizes, né? E para que a gente tenha uma responsabilidade maior, nós temos que começar com as tarefas menorzinhas. Então, se você tem aí no seu coração um chamado de fazer um grande projeto social com crianças, então, olha só na cidade quais são as organizações que já fazem trabalho com crianças e vai lá para você começar a auxiliá-los. Vai lá, ajuda, passar taxa para as crianças, ajudar a organizar uma festinha do Dia das Crianças, né, ou com os idosos, qualquer tipo de trabalho que já acontece na nossa cidade, porque como nós temos uma mudança aí no planeta, e que a gente vê que muitas pessoas hoje se preocupam com esses trabalhos sociais, nós temos muitas frentes. Então, a gente se integrar e engrossar os trabalhos que já acontecem é uma forma de não deixar esse trabalho morrer. E aí, lá no futuro, você vai falar assim, olha, o meu chamado era ser uma peça, né, nesse quebra-cabeça aí para que ele pudesse fechar, para que eu pudesse contribuir. E lá na frente, você talvez vai estar à frente desse projeto, né, trazendo outras pessoas para serem sucessoras desse projeto que já acontece. Então, talvez esse chamado que está no seu coração, ele já está acontecendo aí em algum local da cidade e que você vai poder contribuir. Ou, às vezes, na sua casa, com seus familiares, uma conversa fraterna, um familiar que talvez seja mais difícil, tirar um dia para caminhar com ele, ou para tomar um chá, para conversar, para ler um livro, para debater uma ideia. Talvez seja esse seu chamado de aproximar as pessoas. Mas algo que já acontece, né, que já ocorre.
Talvez seja essa questão, que realmente é difícil a gente identificar, né? É algo muito íntimo, mas é o que tem para nós hoje. E ela fala também sobre o passe, né? Parece que não consigo entrar em estado de desligamento na hora do passe. É bom, não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas eu acho que talvez no sentido de você não consegue se desligar do mundo exterior, né? Ou seja, sua mente continua ali, né? No turbilhão. Realmente, isso às vezes pode ser um indício, não estou dizendo que seja, mas às vezes de uma ansiedade. Todos nós somos muito ansiosos, na verdade, né? E por isso que tantas pessoas têm tanta dificuldade de meditar. Porque quando a gente pensa em esvaziar a mente, a pessoa pira só de pensar em esvaziar a mente, porque é aquela superatividade mental o tempo todo. Como ficar sem pensar em nada, ou como ficar concentrando em um único ponto, né? Então, às vezes, tem essa dificuldade. Então, no passe, se você tiver dificuldade na hora do passe para relaxar, para, né, estar presente ali naquele momento, o que eu te sugiro como teste, né, como tentativa? De você concentrar na sua respiração. Esquece o mundo à sua volta, esquece o passista, esquece quem está do seu lado, esquece todo mundo. Concentra e pensa só na sua respiração. Né? Você sente o ar entrando, pensa nesse ar entrando, sente o ar saindo, só fica nesse, e se sua mente der aquela viajada, você volta a mente para a respiração. Isso é uma forma de te ajudar a conectar naquele momento presente, de você estar sentindo. Aí você pode começar a sentir algumas energias diferentes, né? O trabalho do passe sendo aplicado ali, pode sentir um pouco de calor, um pouco de frio, alguma coisa você pode começar a perceber. Mas concentra na sua respiração, é uma forma de você canalizar sua mente para o presente. É uma sugestão que eu posso te trazer, Norma. Isso aí. Sara. E essa questão do desligamento em que ela fala, eu acredito que seja isso, né? Deixar tudo lá de fora e silenciar a mente. E realmente é um exercício. Muitas casas colocam também algumas músicas mais tranquilas, com sons da natureza. Então, se tiver dificuldade com essa questão da respiração, se atentar a essas músicas, né? Se tiver dificuldade, porque às vezes, né, tem a questão da curiosidade de o que está acontecendo, a movimentação das mãos, que fique de olho aberto, fixe num ponto de luz, né, que está aceso ali na sala, tudo isso é uma forma de auxiliar, né? Não precisa realmente estar totalmente desligado, ou seja, entregue ali como se estivesse no estado de sono. Muitas pessoas pensam isso, olha, eu vou receber o passe, vou ficar de olho fechado, ele vou apagar e a hora que terminar eles vão me chamar. Não seria isso, não, seria a questão da concentração mesmo. Então, a Mel deu a sugestão da técnica de respiração, que é excelente, e nós temos também essa questão das músicas, que ajuda no relaxamento. E antes do passe, antes de entrar na sala do passe, fazer um esvaziamento mental através de uma prece, para ajudar essa questão do equilíbrio da mente. Ou uma mensagem, que ficam muitas mensagens na entrada da casa. Então, terminou a palestra, lê aquela mensagem uma, duas vezes, se necessário, para poder ir silenciando a mente e ficar gravado ali o que aquela mensagem quis trazer para você. É uma forma aí de acalmar as emoções e o coração, para poder, quando entrar ali, que é tudo muito rápido, né? Não fala, nossa, nem consegui concentrar e já acabou. Mas fazer um trabalho antes de iniciar o passe. Beleza, ótimo. Estamos com mais uma pergunta do André Canuto. Por que se considera que existe um conflito entre reencarnação e ressurreição? Não consigo ver dessa forma, obrigado. André, quando a gente pensa na palavra ressurreição, dá a ideia do ressurgir no próprio corpo, ou seja, ressurreição do corpo. Se você pensa na ressurreição do corpo, uma vez que o corpo já se decompôs em virtude da morte, né, porque é uma questão natural do planeta Terra. Quando há a morte do corpo físico, o espírito se desvincula, continua existindo no mundo espiritual, claro, né, mas aquele corpo físico ali perde a vitalidade e ele se decompõe, se desintegra. Então, quando a gente pensa na ressurreição, ou como algumas pessoas compreendem a ressurreição como o retorno deste espírito àquele corpo, nós entendemos que há uma impossibilidade, porque aquelas partículas, aqueles átomos, aquelas moléculas já voltaram para a natureza. Então, não tem como nós reagregarmos aquelas moléculas para formar aquele mesmo corpo que existiu há 10, 20, 30 anos atrás, 50 anos, 1000 anos atrás. Então, a ressurreição, nesse sentido de
ressurgir no próprio corpo, né, naquele mesmo corpo, nós entendemos, né, biologicamente como impossível. Já a ideia da reencarnação, que a doutrina nos traz, não só o espiritismo, várias outras religiões também falam sobre a reencarnação, mas a doutrina também trabalha isso de forma muito clara, é nós espíritos, retornarmos à vida corpórea em outro corpo, numa nova formação, ou seja, a nova junção de um óvulo com um espermatozoide, né, o crescimento daquele corpinho, e desde essa junção, desde a fecundação, já a vinculação nossa, espírito, àquele corpo, no iniciozinho de formação, e ele vai se desenvolvendo, esse espírito vai se ligando cada vez mais a esse corpo em formação ao longo da gestação, né, a criança nasce, continua essa vinculação, até que aos aproximadamente 7 anos a gente tem essa vinculação total do espírito com a matéria. Então aí a reencarnação é nós voltarmos à carne em um novo corpo, e não naquele corpo anterior. Se a gente entender a ressurreição dessa forma, então realmente não haveria diferença, né? Mas eu entendo que a interpretação que se dá à ressurreição seria de retornar ao mesmo corpo. E aí a gente sabe que não seria possível em virtude das questões biológicas, que Deus não derroga as suas leis, né? E as leis da matéria, as leis físicas que existem no mundo, elas, né, imperam em todo o planeta, né, no planeta Terra. Mas, Sara, você pode complementar? Meu amigo, um abraço aí, obrigada pela participação, doutor André. Então, quando a gente fala da ressurreição, como a Melissa colocou muito bem essa questão da comparação, aí vai vir a lembrança do Evangelho, quando Jesus, né, após 3 dias da sua morte, aparece ali para os apóstolos, né, e para os seus amigos, e eles conseguem tocar Jesus, e por isso fala da vida, né, da ressurreição, ou seja, Jesus retornar à vida. Jesus é um espírito mais evoluído, que passou na Terra, e no momento em que eles veem o corpo espiritual de Jesus, né, o corpo físico, o corpo espiritual, né, Jesus aparece ali naquele momento, eles estão vendo Jesus em espírito. Porém, aquele espírito, ele consegue se materializar, né? Jesus, ele conhecia todas as técnicas, né, que nós colocamos aí como técnicas, como postulados aí mediúnicos, então ele consegue se materializar naquele corpo espiritual. E isso, nós vemos também vários outros relatos nas obras de André Luiz, de Ivone Pereira do Amaral, em que espíritos, quando se mostram para os encarnados, eles conseguem se materializar a ponto de serem tocados. O corpo físico de Jesus já estava morto, isso ali já tinha sido atestado, mas Jesus aparece no plano material para mostrar que a vida continuaria no plano espiritual. E o plano espiritual, né, ele é como se fosse a matriz, que é uma cópia imperfeita de lá. Nós, quando desencarnamos, em espírito, continuamos a ser como somos. E vamos viver lá, com os amigos e familiares que estão lá, que deixamos por lá quando viemos. E reencontrarmos aqueles que foram antes de nós. E temos lá vida, trabalho, da mesma maneira que temos aqui. A partir do momento que nós vamos reencarnar e ocupar um novo corpo, né, daquele bebezinho que vai ser formulado, nós vamos para um local da reencarnação, e aí esse espírito recebe as instruções e tem toda a preparação para ele ser minimizado e essa consciência ser ligada no momento da fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, para que aquela inteligência cresça junto com aquele ser que está sendo gerado ali. Né? Acho que conseguimos colocar. Vamos ver, qualquer coisa ele pergunta para a gente aqui também de novo no chat, a gente tenta explicar se não ficar claro, né? Sim, sim. O Paulo, ele fez uma outra pergunta aqui, o passe é uma energização espiritual através dos chakras? Então, Paulo, existem várias formas de nós aplicarmos essa energia às outras pessoas, né? Então, e isso depende muito da cultura de cada povo, de cada religião, né?
A doutrina espírita nos ensina a respeito desses pontos de energia que nós realmente temos. Então, muitas vezes no passe, quando você vai receber o passe na casa espírita, cada casa tem, às vezes, uma metodologia um pouco diferente, cada passista, às vezes, tem uma metodologia um pouco diferente, mas, basicamente, a gente trabalha alguns chakras, né, principais ao longo do nosso corpo. E esses chakras, ou esses pontos de energia, eles têm ligações importantes com os nossos órgãos vitais, né, e também com o nosso mundo espiritual, tanto com a nossa vinculação aqui na Terra, quanto também ao mundo espiritual. E só que se eu não, por exemplo, uma questão que fica muito em voga, né, se eu não tiver os braços, né, se eu não tiver as mãos, os braços, será que eu não posso aplicar o passe? Posso, porque na verdade o passe, ele é mais mental, é a forma que nós pensamos, é o direcionamento do nosso pensamento para alcançar aquele irmão. Jesus aplicava o passe quando ele fazia a imposição de mãos. E interessante que Jesus não utilizava os chakras, né? Ele não direcionava nos chakras, ele apenas fazia imposição de mãos. Ou seja, quando nós impomos as nossas mãos sobre uma pessoa, nós estamos aplicando um passe. Não precisamos necessariamente direcionar ao chakra A, B, C ou D. Né? A própria espiritualidade que está ali com a gente vai absorver a nossa energia anímica, nossa energia animal, né, de encarnados, nossa energia aqui no corpo físico, vai misturar essa nossa energia, esse nosso fluido, ao fluido espiritual, da espiritualidade que está ali amparando na sala de passe também, e com a junção dessas energias, a espiritualidade vai direcionar para aquela pessoa que está ali recebendo o passe de acordo com a necessidade daquela pessoa. Porque às vezes a pessoa chega lá na sala de passe reclamando de dor de cabeça. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça e tal. E aí, se o passista fosse levar pela dor de cabeça, às vezes ele vai aplicar o passe na região da cabeça, mas na verdade, às vezes a pessoa está com um problema de fígado. Então, a dor de cabeça, por exemplo, vem lá do fígado, né? Vem de um outro problema. Mas a espiritualidade que compreende, que sabe muito, né, infinitamente mais do que nós, vai direcionar nossas energias para aqueles pontos que a pessoa precisa. E é claro que entre outras questões, o merecimento daquela pessoa e o comprometimento, né, que a necessidade que aquela pessoa tem de passar pelos processos de doença, de dificuldades. Sara? É isso aí. Expôs muito bem, não muito a complementar. Seria essa questão da harmonização mesmo. E quando a Mel coloca sobre a questão de aplicar o passe sem os braços, a gente até falou um pouquinho antes na questão anterior sobre o passe em crianças, né? É uma forma, além dos movimentos, dessa questão do conhecimento do chakra, a boa vontade e o desprendimento do amor, das vibrações mais elevadas, é a principal ferramenta. Então, muitas vezes a gente está conversando com alguém angustiado, triste, nervoso, deprimido. É importante que, além das palavras, a gente vibre também, porque essas vibrações vão ser aproveitadas para essa harmonização orgânica e espiritual. E às vezes ali naquela conversa é o momento em que a espiritualidade vai utilizar para dar o alívio para alguém que está tão sobrecarregado, que não está conseguindo pensar, respirar com mais tranquilidade, e vai utilizar aquele momento para acontecer essa harmonização e dar aí uma trégua naquela dor para o sujeito caminhar um pouco mais aliviado. Então, não só a questão da harmonização dos chakras, da técnica da aplicação do passe, mas o envolvimento das emoções e vibração, que aquela pessoa que adentrou a cabine de passe ou que está ali numa conversa fraterna saia melhor do que ela começou. É verdade. E a Sueli fala, né? Sempre achei que a imposição e a intenção geram o passe. Então, o que move realmente o passe vai ser a intenção, né? A vontade de querer ajudar aquela pessoa. Ainda que a gente nem estenda a mão, né? Só o nosso pensamento, a nossa prece, a nossa vontade de ajudar, a espiritualidade vai aproveitar essas energias e canalizar para aquela pessoa. Mas, Sara, tem uma pergunta para você aqui, ó, da Luciana Tonucci. A reencarnação pode acontecer, voltar na mesma família, ou seja, a pessoa reencarnar de novo na mesma família? Olha, a maioria nós somos espíritos antigos, sabe, Luciana? Obrigada aí pela participação e pela pergunta. Então, nós temos laços de afeto com inúmeros espíritos. A nossa família espiritual é gigante. Então, nós tivemos muitas experiências, tivemos muitos amores, muitos afetos, desafetos que já resgatamos e, às vezes, já estão conosco novamente.
Então, reencarnamos sim, muitas vezes somos recebidos naqueles que já foram nossos familiares no passado. É mais fácil quando nós somos recebidos no núcleo em que nós já temos laços de afinidade. E em alguns momentos somos recebidos também por aqueles que foram nossos desafetos, que pela bênção do esquecimento, nós vamos conviver como uma página em branco, né, um livro que vai começar a ser escrito, vai retomar um novo capítulo, e aí a gente vai poder fazer diferente. E aí, aquele pai ou a mãe que nós temos uma relação difícil, às vezes na infância, na adolescência, na idade adulta, nós já nutrimos um sentimento de amor, já queremos cuidar daquele velhinho com todo amor, preservar aquela vida, ou seja, já começamos a diluir as nossas desavenças para que tenhamos reencarnações harmoniosas no futuro. Então, nós reencarnamos sim no núcleo que muitas vezes somos conhecidos. Pode acontecer de reencarnar num local em que nós não temos conhecimento, que nós não temos afinidade? Sim, pode acontecer, né? Nós fazemos parte de uma família universal porque somos todos filhos do mesmo pai. Mas acontece muitas vezes quando há um ferimento muito grande naquele núcleo familiar e que ele não consegue receber aquele espírito. Não é regra, mas eu vou dar como exemplo. Às vezes a pessoa sai da vida através do suicídio. Ela cria ali naquela família uma dor muito grande, um trauma muito grande por aquela saída abrupta. E esse espírito precisa retornar à vida material com um pouco mais de pressa, para recompor o perispírito, para apagar a questão do remorso e retomar a vida. Talvez com uma reencarnação até mais curta, né? A gente vê desencarne de crianças, em algumas outras questões. Então, ele precisa ser recebido rapidamente. Às vezes, ele vai para um núcleo familiar desconhecido, que precisa passar por essa aprovação para poder ter uma reencarnação ali de recomposição. E aí também de cura das questões de trabalho dos sentimentos, para retomar com aquele núcleo que já é conhecido, que já é da sua convivência, com mais para frente, em outras encarnações. Agora, sair dessa vida, por exemplo, eu despedi de um ente querido, né? O meu pai desencarnou, tal, e aí, depois de alguns anos, eu engravido e tenho um bebezinho, eu tenho um menino. Será que aquele bebê foi meu pai? É difícil a gente falar, a gente não sabe quais são as programações reencarnatórias dele ou minhas de recebê-lo. Pode acontecer? Pode. Mas, normalmente, as encarnações, né, elas são um pouco mais espaçadas. Talvez alguém que já partiu já retornou à sua família, ou esteja esperando para poder reencontrar no plano espiritual. Não há uma regra, de acordo com as necessidades e, com certeza, com a afinidade espiritual. E de uma certa forma é até bom nós não sabermos, né, Sara? Porque aí isso faz com que, como você disse, é uma página em branco, né? Um capítulo novo que começa, né? Então, se você olha e fala assim, nossa, é meu pai reencarnado, agora você vai ver, né? Me botava de castigo, agora você que vai ficar sem internet. Exatamente. Então, às vezes, o esquecimento do passado é uma bênção, porque é esse capítulo em branco, novinho em folha, que a gente pode escrever. E não ficar remoendo ali o passado, porque foi isso, fez aquilo, tal, não sei o quê. O passado passou, o ideal é a gente começar esse capítulo novo, de alma aberta, né, de coração aberto, para receber essas oportunidades de crescimento e evolução. Bom, a gente já tem que finalizar, já estamos com 1h10 já quase de bate-papo, voou, né? Então, só para a gente terminar, uma pergunta aqui da Neia. A Neia pergunta para nós se nós devemos tomar o passe toda vez que vai na casa espírita ou só quando sente necessidade. Então, Neia, realmente o passe ele funciona como um remédio, um medicamento, né, espiritual. E a gente toma remédio quando a gente está doente, que a gente está necessitado. Então, se a gente está necessitado, a gente recebe o passe. Se a gente está bem, se só o fato da gente ter participado ali da palestra, a gente já se reharmonizou, nós não precisamos necessariamente de tomar o passe. Então, é uma decisão muito pessoal. Claro que a casa não vai proibir a pessoa que queira receber o passe sempre, né? Mas é aquela coisa, a gente deve fazer o uso do passe realmente nos momentos de necessidade. Sara, você pode complementar?
É exatamente isso, como você falou. Nós estamos aproveitando a harmonia da casa, a vibração dos espíritos que já se encontram ali, que trabalham no plano espiritual para que a reunião pública aconteça, né, intuindo o palestrante. Então, muitas pessoas já terminam a palestra, a prece, com o coração harmonizado. Tive uma semana boa, equilibrada, estou bem, estou tranquila. Não tem necessidade realmente, mas algumas pessoas se sentem mais fortalecidas com essa prática e querem, né, estocar energia, como dizem que não é nada disso, né, só uma harmonização, não tem como encher o tanque ali de harmonia e ficar equilibrado a semana inteira, porque depende da nossa atitude. Então, você vai receber o passe quando realmente sentir essa necessidade. Não tem necessidade, estou bem, estou tranquilo, ficar um mês, 2 meses, aí é íntimo realmente. Eu lembro Não é uma prática. O Flávio Franco, o Flávio Franco falando que o passe não é energético, não, né? Não é aquele energético que você toma. Na verdade, realmente é um medicamento que a gente toma, né, faz uso quando precisa, quando tem necessidade. E claro, tendo necessidade, sim, a gente deve dispor, né, de tudo aquilo que a gente tiver ao nosso alcance para nosso reequilíbrio, com certeza, né? Bom, Sara, muito obrigada, acabou? Né? Acabou. Já? Acabou, passou tão rápido? Na verdade, passou rápido. A gente até extrapolou o tempo um pouquinho, mas as perguntas foram surgindo, a gente foi aproveitando. Mas eu queria te agradecer muito por você ter, né, participado com a gente desse Pinga Fogo, né? Na verdade, você trouxe essa ideia para a gente trazer esse momento de tirar dúvidas. Acho que foi muito bacana. Espero que o pessoal que está nos acompanhando tenha gostado, né? O pessoal que participou. Espero que a gente tenha conseguido atender vocês, né, dentro das dúvidas. Se não conseguimos, nos perdoe pela nossa, né, incapacidade, mas a doutrina sempre nos traz resposta. Às vezes é nós que, né, pela nossa imperfeição, que não temos a resposta, mas a doutrina ela é rica de resposta. Então, nosso agradecimento a você, Sara, e a turma toda que nos acompanhou aqui nessa live de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, a parceria aí, né, a nossa parceria antiga. Mas agradeço aí profundamente pela participação, pela paciência e também pelo carinho que nós sentimos aí do pessoal que participou, da atenção. Desejo muita paz, muita luz e, com certeza, estaremos juntos em breve para continuar a falar da doutrina espírita, que tanto enriquece o nosso coração e esclarece também as nossas dúvidas, né, de como nós devemos proceder e encaminhar nesse mundo que nós rogamos aí a oportunidade para evoluir. Um beijo e boa noite a todos. Você faz para a gente a nossa prece de finalização, Sara, fazendo um favor? Com certeza. E aí a gente já se Vamos fazer uma prece aí de agradecimento, né? Vamos juntos, então, elevar as nossas vibrações e agradecer. Agradecer esse Pai amoroso que nos permite, nas oportunidades da vida, encontrar os seres que amamos, nos reconciliar com aqueles seres que, por alguns momentos, nós frustramos ou prejudicamos. Esse Pai que nos permite evoluir após estágio em vários reinos. Esse princípio espiritual inteligente que somos, e que, por experiências muitas vezes dolorosas, vamos aprimorando os nossos sentimentos e nos aproximando dele cada vez mais. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus e pelo seu exemplo de vida, pelo código de ética, de moral e de amor trazido no Evangelho, mostra para cada um de nós que através dessas atitudes nos aproximamos a Deus, nos melhoramos e nos sentimos mais felizes. E agradecemos também aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que nunca desistem de nós, que estão conosco a todo tempo, nos amparando nas dificuldades, sorrindo conosco nas alegrias, com a certeza de que todos os dias nós temos aprendizado e estamos conectados com o amor. Esse amor que trazemos no nosso íntimo. E que não importa onde estamos, o que estamos fazendo, o
que nos espera é a felicidade, porque nós fomos criados para sermos felizes. Que esse Pai de amor derrame bênçãos a todos aqueles que amamos. E que nós, nesse momento, possamos vibrar pela nossa irmã humanidade, pelo nosso planeta Terra. E que possamos rogar que essa semana que termina e inicia-se amanhã seja de muita luz, de muita harmonia, de muita saúde e muita paz a todos. Que estejamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Sara, um grande beijo. Que Jesus te abençoe. Um beijão para todo mundo, um grande abraço. Muita paz e saúde, amor para todos vocês que nos acompanhem. E até sábado que vem com Hélio Tinoco, de Vila Velha, aqui com a gente na nossa live da CEPAS, no próximo sábado, às 19h30. Fique com a gente aqui, então, né? Compareça aqui com a gente no nosso próximo sábado. Um grande abraço, uma excelente noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.